Minhas irmãs, meus irmãos, esse quadro é do Josué Costa, quem convida é o violão. Quem é o convidado de hoje, meu querido? Vamos ter o prazer em receber um grande músico piauiense, contrabaixista, coordenador da Escola de Música de Teresina, arranjador, produtor, uma figura que eu admiro muito, está chegando de uma turnê na Europa, em Portugal, vai falar um pouco disso pra gente. Paulo Dantas. Paulo, a gente começa tocando, depois proseia. Vamos embora? Ele toca baixo, cuidado, ele não fica só fazendo aquela marcaçãozinha, não, presta atenção. Foi que esse instrumento, que era só um zabumba de luxo, passou a ser instrumento que você pode executar. Como é que aconteceu essa transformação com o baixo, seu Dantas? Tudo bem, professor. Professor, o baixo ele é um instrumento mais ou menos recente, assim, porque ele é da década de 50. Ah, é novo, né? Ele é da década de 50. Aquele baixolão, aquele já existia, o baixo né? acústico, o baixo né? acústico já existia. Aí, como ele dava muito trabalho para se carregar, se fez uma captação elétrica e uma diminuição dele para que pudesse ter o mesmo timbre, ou pelo menos próximo do timbre, sim. E que desse menos trabalho para amplificar e para carregar. Com certeza, né? Sim. E aí o Léo Fender, que é o mesmo criador da guitarra, criou o baixo elétrico. O mesmo criador da guitarra elétrica. O camarada que fez a guitarra resolveu utilizar a mesma tecnologia para produzir um instrumento que tinha uma outra função. Exatamente. Bom, mas quem foi o camarada que marcou? Eu até sabia o nome desses caras, mas velho, esquece tudo. O grande baixista mesmo, a escola que foi criada por um cara que tocava baixo com gente grande. Começou com o Jaco Pastorius, um baixista americano, né? E depois no Brasil foi o Nico Assunção. Isso. Né? O Nico Assunção, Arthur Maia, que recentemente nos deixou. Faleceu, pois não é, uma cara? pena. Que coisa. Deus o tenha, um cara trabalhou muito pelo contrabaixo brasileiro, pela música e por contrabaixista, principalmente não ser apenas um contrabaixista, ser um músico, né? Porque as pessoas até dizem assim, como assim? Está dizendo que contrabaixista não é músico? Porque, na verdade, era um zabumbeiro, né? Fazia aquele som de corda, né? Fazia aquela marcação. E é fundamental essa marcação. Claro. O baixo continua fazendo. Claro. Ninguém anulou isso, não é, Dan? Exatamente, é o que eu digo para os meus alunos. Você não precisa ser um solista. A sua função é fazer base. Sim. Mas se você for solista, ótimo. Aí acrescenta... É lógico. Você também não pode perder a base. Certo. Que é fundamental, Claro. não é? É como se toda a estrutura melódica de um show, de uma gravação, precisa dessa referência, Claro, não é? Que exatamente, exatamente. Muito bem. Agora me fala aí, você acabou de chegar da Europa, fez uma turnê por lá. Me conta um pouquinho desse negócio aí, meu irmão. Professor, eu fui fazer alguns shows em algumas cidades, né? Fui fazer Lisboa, Braga, Porto, Montijo e Aveiro.
Foram 5 cidades de Portugal, era para eu fazer 7 trabalhos já certos com a cantora, que é a Jacinta, que é uma cantora portuguesa, que transita entre Portugal e Teresina, porque ela dá aula na UFP e dá aula lá também. Faz alguns trabalhos lá também. E fui com algumas coisas do meu trabalho, que é um trabalho recente que eu lancei, que é o Paulo Dantas Trio, Os Cabras da América. Sim, mas aí você levou o seu pessoal ou você... Não, eu toquei com músicos de lá. De lá. Esse show com ela é em duo, baixo e Sim, voz. certo. É baixo E com esse pessoal de lá, deu para fazer jogo? A interação foi boa? Deu. Professor, a música, as pessoas dizem que a música é uma linguagem universal. Né? E realmente isso é comprovado. Principalmente porque quando você tem bons músicos, a interação, mesmo você não falando inglês ou não falando alguma língua que respectivamente seja daquela pessoa, mas tá a nota daqui, né? Você consegue... Deixa eu te contar uma coisa que eu nem sei se é verdadeira. Não sei. Essa história é muito boa. E, evidentemente, não nasceu do nada. Me parece que o Tom Jobim contou essa história, não sei. Tem um disco antológico, Josué, do João Gilberto com o Jobim e o Stan Getz, o famoso saxofonista americano. O João Gilberto queria um trem muito suave, como tudo que ele faz. Né? E o Stan Getz, estrelíssima, né, que era um saxofonista do tamanho do mundo, queria um sax muito agudo. À época se gravava com 2 canais, toda aquela pobreza franciscana e tal. E aí eles começavam a tocar na gravação, aí o João Gilberto parava, olhava para o Tom Jobim e dizia: Tonzinho, diz que esse gringo é burro. Aí o Tom Jobim dizia: olha, o João Gilberto disse que é uma grande satisfação falava outra coisa, tocar contigo e tal. Então, de repente, você estava falando outra coisa, mas na hora que se juntavam para fazer música, cara, aquele CD, Josa, é antológico, né? Para a época, não é, claro, não é, Sultan? claro, Aquele claro. CD, simples, aquele disco é maravilhoso. Então, mas isso que ele está falando aqui, músico, estou falando de música, evidentemente, não é tocador. Músico, um olha para o outro e sabe se o trem... A dona Áurea até brinca, diz, esse namoro de música é uma coisa bonita, né? Um olha para o outro e o outro sabe se tem que subir um pouquinho, né, Josa? Se tem que descer. É verdade, professor. Mas bom, cara, quer dizer que você fez esse trabalho lá, boa receptividade. Com certeza. Eles estão sempre abertos para... É o que eu ouvi de um músico do Porto, inclusive, me dizer: olha, a gente está sempre aberto para músicos bons do Brasil. Para músico de avião, não. Músico de avião é o cara que a vida dele não deu certo no Brasil, aí ele vai se mudar para ser imigrante ilegal em Portugal, aí no avião ele decide o que ele vai fazer. Não, vou ser músico, vou ser percussionista. Aí isso lasca a gente, acaba com a acaba Qual é a com tua gente. profissão? Sou músico. Você, qual é a tua formação? Não, eu vinha no avião, não sabia e virei bem o que eu músico de ia avião. fazer. E tal. Olha, meu mano, eu fico feliz. Olha, eu tenho por esse garoto, acompanho a trajetória dele, chamo garoto porque é bastante novo, Claro. e eu acompanho a trajetória dele com muito carinho. E depois eu descobri que ele e o Josué são grandes amigos, então hoje a gente é quase que irmãos, aqui a gente se trata como irmãos, tem um clima de brincadeira bastante bom. Eu gosto muito desse garoto. Quando ele toca com o Josué, é uma festa para os ouvidos e é muito bom. Vamos tocar o que agora, menino? Quiser falar alguma coisa, tudo bem. Não, tranquilo, por favor. professor. Nessa coisa do contrabaixo, principalmente contrabaixo solo, eles ficaram muito curiosos a respeito de eu tocar muita coisa sozinho. Sim. Por quê? Porque lá eles têm aquela história do baixista acompanhador. Sim, sim. Aí eu disse assim: meus filhos, é o seguinte, É o seguinte. o Brasil, o cangaço é bruto, a ralação é bruta. Então, a distância que vocês percorrem aqui de ônibus, de trem ou de carro são muito práticas. E você tem como levar seus grupos para onde você quiser. No Brasil, para a gente viajar só de Teresina a Fortaleza, Nossa você paga Senhora, caríssimo de tudo é avião, muito caro, enfim. Então, essa dificuldade faz com que você ative o senso criativo e possa desenvolver coisas que você não vai depender de levar Normalmente todo não mundo. faria se você tivesse todo o conforto, né? Toda a Exatamente. segurança e tal. Exatamente. A crise gerou, entre outras coisas, a penicilina. Vamos tocar. Bora lá.
Parece fácil, né, rapaz? Olha, eu vou logo avisando a vocês, nós estamos tocando aqui com o violão do Josa sem retorno. Mas como o Josa já fez coisas mais complicadas, eu acho que não vai ter nenhum problema. O que importa é uma enorme alegria ter meu irmão querido aqui, meu irmão Josué, e eu desejo de todo o coração que você continue fazendo coisas bonitas, coisas boas. Eu acho que... Aliás, José, deixa eu dar uma notícia maravilhosa aqui para vocês. O jornal É o País publica uma matéria desse tamanho com a educação de Oeiras. Jura que... Oeiras. Sabe como é o título da matéria? A cidade, o município do Brasil que quer ser Finlândia. Ah, que legal. É o País, o maior jornal que tem naquela banda lá da Espanha, né? Então, é bom ver o Piauí bem na fita. Todo mundo aqui fica feliz, de repente, notícias boas do Piauí, que ninguém leva muito a sério, é sempre objeto da piada, da gozação, da brincadeira, e a gente vai fazendo. Teresina já tem educação de boa qualidade. Alguns municípios do Piauí estão realizando, fazendo educação de qualidade. Se nós começarmos a investir em educação, meu irmão, a gente voa, não é? Voa e voa e voa. Então, minuto só, já estaremos de volta.